Maravilha, pessoal. Então vamos lá para mais uma sessão do nosso treinamento de sociocracia. Hoje a gente vai terminar. Hoje a gente vai concluir o treinamento com os assuntos que estão faltando. Então a gente vai falar um pouquinho de dívida socioemocional e avaliações de acordos, avaliações das reuniões. Depois a gente vai falar de avaliação de desempenho na sociocracia e como funciona esse processo. E, por fim, a gente vai concluir falando de organizações regenerativas, humanizadas, né, e lideranças regenerativas e humanizadas e um pouco das características. Então, vamos lá. Bom, então, eu concluí o nosso último encontro falando dessa importância, né, da gente conectar objetivos e finalidades pessoais e organizacionais, assim como as necessidades das pessoas e da organização. E aí, antes de ir adiante, né, eu queria trazer à tona um pouco desses pontos aqui. Então, todas as necessidades, como a gente falou no último encontro, todas as necessidades precisam ser levadas a sério. Mas é importante a gente ter consciência de que nem sempre a gente consegue satisfazer todas as necessidades. Então, tanto finalidades pessoais quanto organizacionais, às vezes existe uma sincronia entre elas, uma sintonia, um alinhamento, e às vezes não. E é importante a gente reconhecer isso com clareza também. Quando a gente consegue satisfazer as necessidades, a gente celebra. E quando a gente não consegue, a gente enluta, a gente fica em luto de fato, né? A gente ter a consciência de que determinada necessidade não será atendida, seja de um indivíduo, seja da organização como um todo. E quanto mais transparência a gente tem nesses aspectos, mais a gente consegue trabalhar de forma efetiva, buscando o máximo possível atender o máximo de necessidades e finalidades. Então, dito isso, né, e conectando aí com o nosso encontro anterior, vou falar um pouco então sobre as objeções e a dívida socioemocional. Então, às vezes, quando a gente está lá diante de uma reunião sociocrática, né, tentando construir um acordo ou levantando necessidades, objetivos, finalidades, a gente pode ter uma situação onde alguém tentando manifestar uma objeção, eventualmente essa pessoa se exaspere, essa pessoa saia do eixo, né? E pode demonstrar alguma rigidez, alguma insatisfação de uma maneira um pouco mais intensa, vamos dizer assim, né? Então aqui tem um exemplo que eles colocam inclusive no livro, Muitas Vozes uma Canção, né? Então, um exemplo, acho que devemos aumentar drasticamente as taxas de afiliação para que possamos contratar alguém meio período para lidar com isso. Então, digamos que alguém traz isso como uma proposta, né? E aí, uma determinada pessoa reagindo a essa proposta, trazendo uma objeção a essa proposta, pode trazer uma fala assim: aumentar as taxas de afiliação? Você está brincando? Isso, você não pode fazer isso, é tão injusto. E digamos que essa fala gere um desconforto no círculo, um desconforto entre as pessoas participantes da reunião. E aí, muitas vezes isso acontece de maneira que a necessidade da pessoa, as necessidades envolvidas por trás dessa fala, né, dessa fala de desaprovação de uma determinada proposta, muitas vezes essas necessidades não estão claras, não estão explícitas. E em muitos casos, essas necessidades não estão claras nem para a pessoa. Então, às vezes, ela reage a alguma coisa e não tem consciência de que necessidades ali não estão sendo atendidas, não estão sendo satisfeitas com aquela determinada proposta. Então, é uma proposta que pode trazer sentimentos como tristeza, ansiedade ou mesmo revolta, por exemplo, uma necessidade de pertencimento que não seria mais atendida diante dessa proposta. Só que nesse exemplo que eu estou trazendo, né, com essa reação mais áspera, essa pessoa ela
nesse exemplo de reação áspera, ela está muito identificada com os seus sentimentos. Né? Ela está trazendo o seu sentimento de que, não, isso é injusto, né? Como assim você só pode estar brincando? E acaba, muitas vezes, trazendo isso como verdade absoluta, né? É muito injusto tomar essa decisão. Só que quando a gente fica apenas ali nos sentimentos, né? Nossa, tô me sentindo injustiçado, né? Nossa, tô me sentindo agredido com essa proposta ou sei lá o quê. Se a gente fica ali sem avançar e aprofundar as necessidades por trás desses sentimentos, a gente perde a chance de usar essa situação como uma bússola, como uma situação que pode nos mostrar outros caminhos, necessidades que muitas vezes não são só dessa pessoa, que não seriam atendidas com essa proposta. Né? Então, se a gente se propõe a aprofundar e entender as necessidades, a gente consegue muito mais facilmente encontrar outras alternativas, outras propostas diante desse cenário. Então, é fundamental que a gente faça esse exercício, mesmo diante de uma fala dessas, mesmo diante de um momento desses que pode ser desafiador para o grupo. E se a gente não faz isso, a gente pode estar sendo conivente para a criação de uma dívida socioemocional que se cria naquele campo. Então, uma fala dessa, que muito provavelmente pode ser recebida tanto pela pessoa que trouxe a proposta, como pelas outras pessoas, como uma agressão ou como um descontrole daquela pessoa que está colocando os seus sentimentos e tudo mais, e aquilo pode, aos poucos, ser um fator de minando a confiança do grupo. Né? Seja a confiança no processo, né, de uma reunião conduzida, onde a gente está levantando propostas e vai chegar em acordos, seja a perda de confiança no processo, seja a perda de confiança no próprio grupo, né, ou perda de respeito entre as pessoas do grupo. E é importante a gente ter consciência que quando uma situação assim acontece, a gente precisa dedicar tempo e energia para lidar com aquela questão, para que essa dívida socioemocional não tenha um impacto negativo de longo prazo no grupo, né, impactando negativamente a qualidade de conexão entre as pessoas do grupo. Então, olhando para esse mesmo exemplo, a gente pode ver uma outra forma, né, ou uma forma, mesmo que a pessoa reaja daquela primeira maneira, naquele primeiro exemplo, a gente pode tentar ajudar a pessoa a identificar as necessidades não atendidas, para que a gente possa chegar em outro lugar, né, a partir daquela proposta. Então, enquanto a pessoa não identifica e não traz a consciência qual a necessidade que não foi atendida, podendo apresentar aquela objeção de outra forma, a gente dificilmente vai ter escuta do grupo para levar aquele ponto em consideração. Então, vamos olhar para um outro exemplo. Né? Então, o amarelo é a mesma situação, a pessoa traz aquela proposta, né? Acho que a gente precisa aumentar drasticamente as taxas de afiliação para que a gente possa contratar alguém meio período para lidar com esse tema. E aí, uma reação mais cuidada e que traz as necessidades à tona seria esse outro exemplo no quadrinho roxo. Uau, quando você falou isso, eu percebi que a minha pressão aumentou. Acho que o que acontece é que esse grupo significa muito para mim. É a minha comunidade, quase a minha família. Eu fico preocupada de não conseguir pagar uma taxa de afiliação mais alta. Além disso, me preocupa que outras pessoas também não possam pagar essa taxa. Ser inclusivo é algo importante para mim. Então, aqui, nessa outra fala, a gente consegue perceber aqui a necessidade de pertencimento da pessoa, né, a necessidade de inclusão da pessoa, né, de que a gente tenha práticas e decida por taxas de afiliação que sejam inclusivas. Né, então, com esse exemplo, né, a ideia de trazer isso foi trazer à consciência essa questão da dívida socioemocional, que no fim do dia, o que é? É o acúmulo de ocorrências, sejam pequenas ou grandes, em que as pessoas têm a percepção de que suas necessidades não foram atendidas.
E quando a gente vai interagir com outras pessoas a partir disso, mesmo que isso não seja verdade, né? Porque nada é verdade absoluta. Então, sendo verdade ou não que determinada necessidade está ou não sendo atendida, é o menos importante. O mais importante é que, se esse tipo de dívida emocional não for tratada, ela vai virar algo crítico e vai criar cada vez mais atrito entre as pessoas, cada vez mais desconexão, cada vez mais falta de confiança. Então, fundamental a gente ter consciência de que, quando esse tipo de coisa acontece, a gente precisa tratar da situação, seja na própria reunião em que aconteceu, ou seja no momento posterior. E aí, né, então, quando isso acontece, é uma responsabilidade de todo o círculo, não só da pessoa que eventualmente trouxe aquele assunto daquela forma, que gerou aquele atrito, que gerou aquele desconforto. Todo mundo é responsável por uma dívida socioemocional criada num determinado círculo, né? As pessoas escolhem, consciente ou inconscientemente, a forma como vão se expressar. Pode ser de uma maneira efetiva, eficaz, que traz as necessidades à tona, ou de uma maneira não tão eficaz, que muito mais embasada pelos sentimentos ou pela dor que está sendo causada àquela determinada situação. E quando a gente segue nisso, sem pedir feedback, né? Então volto para a importância do feedback, que foi tema do nosso último encontro também, né? Se a gente vai avançando sem escutar as pessoas para poder detectar que houve necessidades não atendidas, que houve desconfortos, que houve insatisfações, a gente mais dificilmente vai conseguir tratar. Então, a importância de pedir sempre feedback. Feedback de como foi a reunião, aquele momento final do check-out, do encerramento da reunião, né, onde as pessoas podem expressar, inclusive, desconfortos em relação ao que foi falado, a como foram tratadas ou a como sentiram espaço para se expressar, para se colocar ou não, a própria facilitação da reunião e tudo mais. E a gente vai falar disso um pouco mais nos próximos slides, de como fazer esse tipo de coisa. Então, é importante a gente lembrar que os sentimentos fazem parte da humanidade de todos nós, né? De sermos humanos. A gente não pode ignorar. Se a gente ignora os sentimentos, eles vão transbordar. Eles ficam no campo e eles vão, de alguma maneira, ser expressos, né? Seja com resistência, falta de confiança, desconexão, enfim. E se isso vai acontecendo cada vez mais e de forma repetida, as pessoas vão ficando cada vez mais desanimadas, desinteressadas, até sarcásticas, podem querer se retirar, deixar de fazer parte, ou deixar de prestar contas, ou vão ficar mais controladoras, pode causar atrasos, prejudicar o sistema organizacional de forma geral. Então, é fundamental a gente estar sempre com a escuta muito aberta, né? Mente e coração sempre muito abertos e vontade aberta para essa escuta, para a gente escutar os feedbacks, para a gente escutar o campo, escutar o que está acontecendo com as pessoas. Porque, senão, isso pode ter um custo muito alto para o círculo, para a organização e para as pessoas, obviamente, no longo prazo. Muitas vezes vem falas das pessoas que não estão claras, né? Nesse exemplo que eu falei, está só o sentimento, a necessidade não está clara. Então, quanto mais um grupo vai ficando habilidoso nesse processo, mais o próprio grupo consegue ajudar as pessoas a se colocarem, a se expressarem, ou a investigarem mais os seus desconfortos, para entenderem as necessidades subjacentes, as necessidades que estão por trás das coisas. Né? Então, às vezes pode ter uma fala como: algo aqui me deixa ansiosa, mas eu não sei direito o que é. Né? Então, uma fala dessa eu estou colocando o meu sentimento de ansiedade, né, minha sensação de ansiedade, o que não é bom, mas não sei direito identificar por quê. Né? E uma fala dessa pode ser acolhida pelo grupo para que o próprio grupo apoie a pessoa a entender mais o que está por trás dessa ansiedade. Né? E aí gosto muito dessa frase, né, que está colocada lá no livro. A questão não é se os sentimentos são permitidos nas organizações, mas que uso é feito desses sentimentos. Então, a gente tem sim que falar dos sentimentos, colocar, expressar, mas a gente precisa saber o que fazer com isso. Como apoiar as pessoas a lidarem com seus sentimentos e como muitas vezes usar esses sentimentos como bússola para direcionar as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas decisões, né? Então,
O círculo é capaz de ser respeitoso e responsável, mesmo quando emocionalmente impactado? Isso é um sinal de maturidade do círculo, das pessoas, do grupo, né, das pessoas que estão naquele círculo. Quão efetivamente o círculo consegue ir além dos sentimentos, nomeando as preocupações e necessidades por trás deles? As preocupações ou objeções estão sendo trabalhadas de forma a proporcionar melhores decisões? Então, essas perguntas são mecanismos que podem nos ajudar a identificar o nível de desenvolvimento, maturidade do círculo, o que a gente está precisando trabalhar em termos de desenvolvimento no círculo. Seguindo adiante, né, e voltando a falar um pouco mais de feedback, como a gente já falou disso no último encontro, é importante muitas vezes a gente ter consciência de que ciclos curtos de feedback são essenciais e já vão ajudando a gente a construir e formar essa imagem de qual o momento atual do círculo, qual é esse nível de maturidade do círculo. Então, os próprios feedbacks que a gente pede no final de cada reunião, né, no check-out, no encerramento, os feedbacks dos acordos e por aí vai, né? E aí aqui tem alguns exemplos, né? Lembram que eu falei também no último encontro do ciclo de planejamento, execução e avaliação, né? Input, processamento e output, né? Por exemplo. Então, quando a gente pensa nesse processinho, né? No âmbito de governança, no âmbito das reuniões, no âmbito do fluxo de trabalho, no âmbito do feedback em si, a gente consegue entender as etapas que a gente precisa fazer para cumprir todo o ciclo de planejamento, execução e avaliação em cada uma dessas coisas. E aí vale dizer, né, que de maneira geral, os grupos fazem um bom trabalho na hora de executar as coisas. Especialmente nós brasileiros, né, a gente tem um grande foco no fazer, no executar, no realizar, no fazer acontecer. De maneira geral também, se faz relativamente um bom trabalho na hora de planejar. Não vou dizer que é um excelente trabalho, mas um bom trabalho na hora de planejar. Mas investir tempo na avaliação é algo que, de maneira geral, é raro. Raramente se investe tempo na hora de avaliar o que a gente está fazendo. Avaliar se as decisões que a gente tomou e os acordos que a gente fez nessas decisões, se eles foram bem implantados, qual foi o resultado após a implantação. Avaliar as reuniões, os processos que a gente faz internos, né, de tomada de decisão, de criação de papéis, né, e tudo mais. Então, mais uma atenção aqui nessa questão das avaliações. Né? Aqui, então, tem essa tabelinha que traz essa clareza. Quando a gente pensa em governança, que é a nossa reunião de elaborar acordos, como criar, né, co-criar círculos e subcírculos, acordos em geral, papéis e tudo mais, então, no planejamento, é a própria elaboração de acordo, como é que a gente planeja a elaboração desse acordo? Vai ser numa reunião, vai ser vamos coletar feedback antes do acordo, para escutar as partes interessadas antes de tomar a decisão, tudo isso faz parte do planejamento. A execução e a elaboração do acordo em si. A execução é o cumprimento em si do acordo e a avaliação seria revisar o acordo, depois de um tempo dele implantado, para a gente entender se aquilo que a gente pensou realmente aconteceu, se funcionou bem, se não funciona bem, se não funcionou bem, e o que pode ser melhorado. Então, aquele mindset, né, aquele modelo mental de melhoria contínua, sempre. Nas reuniões, o planejamento da reunião, a realização da reunião, é a execução, e como a gente avalia essa reunião. Fluxo de trabalho é a mesma coisa, ter planejamento, a execução em si, e como eu avalio se a forma como eu estou fazendo o trabalho está sendo efetiva para todas as partes interessadas, não só para mim, né, mas se para todos os envolvidos está bacana, está efetivo, está ágil, está confortável, enfim. E o feedback em si, né, como é que a gente tem feedback, seja sobre a gente mesmo, o nosso perfil comportamental, as nossas competências, né, feedback sobre N assuntos, né, então, como é que a gente elabora esse feedback, como é que a gente vai coletar esse feedback, como a gente comunica o feedback que a gente recebeu. Se a gente fez uma pesquisa, por exemplo, para pegar um feedback sobre determinado tema da organização, e uma pesquisa que pode envolver tanto stakeholders internos quanto externos,
Como é que a gente depois comunica o feedback recebido, a tabulação, por exemplo, dessa pesquisa, os grandes arrasos, os grandes achados dessa pesquisa, o que é novo, o que a gente conseguiu descobrir com esse feedback, né? E como a gente avalia o recebimento em si do feedback. Foi eficaz essa coleta de feedback? A pesquisa nos trouxe informações realmente úteis, as informações que a gente precisava? De repente, na avaliação, a gente pode perceber que essa pesquisa não foi efetiva, ou que, de repente, a gente colocou perguntas muito amplas e os feedbacks ficaram muito amplos, pouco específicos. Né? Então, a gente lembrar da fase de avaliação é muito importante na sociocracia. E esses ciclos curtos de feedback, né? Tem uma frase, né? Quanto mais rápido a gente descobre que a gente está errando, mais rápido a gente consegue acertar. Né? Então, a importância, e aí é uma mentalidade mesmo do ágil, né? Das metodologias ágeis, desses ciclos curtos de feedback. Então, é importante a gente trazer para a cultura organizacional esse hábito do feedback, né? E como que a gente faz isso? Criando marcos, paradas estratégicas e intencionais para escutar, para receber feedback. Escutando sempre o máximo possível de pessoas, para que a gente possa aprender o máximo possível e trabalhar com os dados que a gente coleta antes de tomar determinadas decisões. É importante a gente ter clareza de que a gente precisa restringir os grupos que tomam decisões. Então, na sociocracia, por exemplo, quem toma decisão são as pessoas do círculo, as pessoas integrantes do círculo. Eu posso coletar feedback de pessoas de fora do círculo, mas quem toma a decisão são as pessoas que estão no círculo. Ter essa clareza, né? Então, quem integra realmente o círculo é que vai tomar a decisão e que isso esteja claro para todo mundo, inclusive quando a gente vai coletar o feedback, né? Muitas vezes a gente pede opiniões, pede feedback para outras pessoas e essas pessoas podem levar para o lado pessoal se uma decisão for tomada no sentido contrário ao feedback que a pessoa deu. Né? A pessoa deu um feedback indo numa direção ou sugerindo que o melhor seria ir numa determinada direção e, de repente, a decisão tomada foi na direção oposta do que a pessoa sugeriu. E isso, às vezes, pode fazer com que as pessoas fiquem melindradas. Para que pediram meu feedback? Fizeram o contrário do que eu falei? Então, é importante ficar claro que, quando a gente está pedindo feedback, a gente está fazendo uma escuta. Não quer dizer que a gente vai fazer tudo o que sair lá no feedback, mas quer dizer que a gente vai honestamente considerar tudo o que vai sair lá. Né? Então, ter essa transparência. E quando a gente tomar a decisão, a transparência na hora de comunicar a decisão também. Né? Do porquê que a decisão foi tomada naquela direção, o que está por trás, que razões nos levaram a tomar aquela decisão. E sempre, então, o círculo tem autonomia de decidir como comunicar isso, né? O contexto da decisão e as razões por trás da decisão, e é o círculo que decide como comunicar, o que comunicar, sempre de acordo com o que parecer realmente relevante. Né? E aí, nesse ciclo ainda, né, de input, input, processamento e output, que na tomada de decisão é o entendimento, exploração e a decisão em si, né? Como eu falei, na fase do input, que é o entendimento do contexto antes de tomar a decisão, é muito fácil a gente pegar feedback de muita gente, né? Porque é o momento da escuta mesmo, de entender o que está acontecendo. Quanto mais perspectivas a gente tiver, mais a gente vai conseguir formar uma imagem mais completa do que realmente está acontecendo. O processamento da decisão, a exploração, é a fase em que a gente vai, de fato, começar a deliberar, né, sobre tudo o que foi coletado na fase de entendimento. É importante a gente não ter um grupo muito grande na tomada de decisão, então um grupo de tamanho médio, de 4 a 7 pessoas, seria o ideal. E importante a gente sempre lembrar que isso precisa ser feito com base na confiança, né? E sempre com essa escuta mútua, a gente sempre se escutando o tempo todo. E a decisão em si, quando a gente vai tomar a decisão, normalmente a gente precisa escrever, né, essa decisão. Então, e aí é mais fácil, muitas vezes, que a redação seja feita por um grupo menor de pessoas, ou até mesmo por uma única pessoa. Então, no momento ali da tomada de decisão, a gente pode combinar. Então, quem pode, após a reunião, ficar responsável por redigir essa decisão, esse acordo, ou muitas vezes, se o círculo já está com um número
não muito grande de pessoas, a gente pode decidir fazer isso ali durante a própria reunião, mas de repente separar na reunião mesmo 2 ou 3 pessoas para fazerem isso, enquanto a gente continua, de repente, deliberando sobre alguma outra questão, onde tudo bem se aquelas pessoas não tiverem 100% participantes, e durante a reunião, de repente, esse pequeno grupo já trabalha na proposta, então tem várias formas da gente fazer isso. Sempre lembrando de deixar claro de quem, de fato, é a responsabilidade pela tomada da decisão. E como é que a gente avalia, então, os acordos? Como é que a gente define as métricas para avaliar se um acordo foi bem implantado, uma decisão que foi tomada, que vira um acordo, né? Se ele foi bem implantado, se atendeu às necessidades que a gente buscava atender com aquela decisão, né? E as métricas vai depender do tipo de acordo que a gente formou. Se foi um acordo relacionado a um fluxo de trabalho, né, a gente tomou uma decisão juntos de como vai ser um novo fluxo para a realização de um determinado trabalho. A gente pode medir, por exemplo, a produtividade para saber se com aquele novo fluxo de trabalho aumentou a produtividade do grupo que realiza aquele trabalho, o tempo de produção, ou mesmo a qualidade. Às vezes não é o tempo que está em voga, mas a gente queria melhorar a qualidade da entrega daquele trabalho. Então, como é que a gente mede essa qualidade, se de fato melhorou? Ou se o acordo é mais uma coisa comportamental, como um código de conduta, por exemplo, a gente pode medir a efetividade desse código de conduta, por exemplo, com o número de reclamações, ou pesquisando a felicidade das pessoas, né, em relação ao trabalho, no ambiente de trabalho. Quanto mais felizes as pessoas estão, certamente tem uma relação direta com a conduta que se tem na organização, né? Se a gente começa a ter condutas que estão contra o código de conduta, sei lá, antiéticas e tal, com certeza isso vai impactar o nível de felicidade, o nível de um sentimento de pertencimento, de adequação da pessoa na organização. É importante a gente ter muito claro, então, o que a gente quer medir, né, para medir a efetividade daquele acordo, e a partir daí a gente pedir feedbacks sobre o quanto aquela implantação daquele novo acordo foi boa ou não. E aí, para pedir o feedback, é muito importante a gente deixar muito claro qual é o acordo exatamente que a gente está falando, né? Em relação ao que a gente quer opiniões, em que aspectos do acordo a gente quer escutar o feedback, e como e quando as pessoas devem dar esse feedback. Se é respondendo uma pesquisa, se é participando de uma reunião individual com alguém daquele determinado grupo que faz aquele fluxo de trabalho ou aquela política, enfim. E é isso. Lembrando que todas as pessoas na organização são bons sensores da organização, nos ajudam a trazer a medida em que as coisas estão sendo feitas com qualidade, de que está funcionando e tudo mais, né? É importante que toda decisão que a gente tome tenha uma data de avaliação, para a gente medir a efetividade da decisão que foi tomada. E aí, ter esses momentos de avaliação dos acordos é como se fosse um check-up da nossa rotina, das ferramentas que a gente está usando, né? Um momento em que a gente para escutar se tudo que a gente está fazendo está em ordem, está satisfatório, se está todo mundo trabalhando com clareza, fazendo o que tem que ser feito, com qualidade, no tempo ideal e etc. Datas de avaliação dos acordos. A gente precisa sempre ter a intencionalidade clara e as necessidades específicas de cada caso para a gente poder definir essas datas, porque vai depender muito de que acordo a gente está falando. Pode ter um acordo que precisa ser revisto em 3 meses, outro acordo que pode ser revisto em 10 anos. Claro que 10 anos talvez seja um número muito absurdo, mas é isso, depende da natureza de cada acordo, né? E a data da avaliação vai depender, então, da natureza, e é importante a gente lembrar de deixar prazos de validade para revisar esses acordos suficientemente longos a ponto da gente não estar o tempo todo, né? A cada mês, por exemplo, temos que parar uma reunião só para avaliar acordo, talvez seja too much, né? Ou toda reunião tem que avaliar um acordo, acho que está too much. Então, né, a gente precisa ter um tempo suficientemente longo para que as reuniões não fiquem abarrotadas de avaliação de acordos,
né? Mas que, ao mesmo tempo, eles se mantenham sempre atualizados. Os acordos precisam estar sempre atualizados. Se a gente nunca para avaliar um acordo, ou se a gente espera 10 anos para avaliar um acordo, muito provavelmente ele vai ficar desatualizado. E a função de um acordo é que ele reflita o estado atual, o que realmente as pessoas precisam saber naquele momento da organização para realizarem bem os seus trabalhos. Os acordos visam dar autonomia, flexibilidade, clareza do que se pode fazer ou não na organização. Então, precisa estar sempre atualizado. E a data de avaliação do acordo é apenas um lembrete, um lembrete da gente saber que, precisamos validar se isso está funcionando bem. Precisamos ter o feedback se o que a gente imaginou está funcionando bem. Ao mesmo tempo que, se antes de vencer o prazo de avaliação de um acordo aconteceu alguma coisa e a gente precisa parar agora para fazer a revisão desse acordo, está tudo bem também. Né? De repente, a gente imaginou um prazo mais longo, mas algo aconteceu, uma interferência, uma necessidade específica, que a gente vai precisar revisar antes e está tudo bem também. Como avaliar os acordos? Então, lembrar sempre que, para ter uma avaliação efetiva, é importante a gente receber feedback sobre a eficácia do acordo de todas as partes interessadas, sejam pessoas de dentro ou de fora da organização. E lembrar que sempre é importante as pessoas colocarem, se forem colocar uma objeção ou uma insatisfação com determinado acordo, sempre lembrar de colocar qual é a necessidade que está por trás daquela objeção ou daquela insatisfação. E quando a gente consegue identificar a necessidade, como eu falei antes, a gente consegue mais facilmente ter uma direção, né, para mudar aquele acordo, para melhorar aquele acordo. Né? Então, uma pergunta útil, por exemplo, como que a gente pode modificar esse acordo para ter certeza de que essa necessidade vai ser satisfeita? Né? Digamos que a gente recebeu uma pesquisa de feedback sobre um determinado acordo, percebemos uma necessidade ali que não está sendo atendida, que foi uma resposta comum e de várias pessoas, e aí a gente pode, juntos, numa reunião, como é que a gente pode fazer para realmente atender essa necessidade que não está sendo atendida agora? Né? Lembrar que, muitas vezes, também a gente vai pedir feedback sobre as dinâmicas interpessoais, né? Como é que está funcionando a nossa conexão, a gente está satisfeito com a forma como a gente está dialogando, como a gente está interagindo nas reuniões, como a gente está construindo as coisas, né? E a avaliação das reuniões. Então, precisa ter na sociocracia sempre esse momento, então, legal a gente sempre parar a reunião, né, o conteúdo da reunião em si, pelo menos 10 minutos antes, para fazer um check-out onde a gente possa realmente explorar. Às vezes pode ter mais de uma rodada no check-out, né? A gente pode ter mais de uma pergunta no check-out. Então, de repente, vamos fazer uma rodada sobre a efetividade da reunião, sobre a facilitação da reunião, o nosso nível de produtividade na reunião. Depois, uma outra rodada sobre as necessidades, sobre os sentimentos. As necessidades foram atendidas? Como é que cada um e cada uma se sentiu ao longo da reunião? Tem necessidades que não estão sendo atendidas, né? E às vezes a gente pergunta assim, tem algo que a gente precisa falar antes de sair dessa reunião para não ficar com nada preso, nada no peito, né? Eu preciso aliviar o meu peito de alguma maneira, né? Ou um sapo que ficou entalado aqui na minha garganta, preciso falar antes de sair dessa reunião. É importante que tudo isso seja colocado justamente para não gerar lá as dívidas socioemocionais, porque o não dito fica na dinâmica invisível do grupo e compõe o grupo. Esse não dito, ele vai, de alguma maneira, permear o grupo, contaminar o grupo negativamente. E mesmo se é um feedback negativo, ele precisa ser dado, ele precisa ser dito. É melhor ele compartilhado na reunião, falado para todo mundo com transparência e com clareza, do que depois virar fofoca e ficar nessa esfera do não dito, contaminando o grupo, a organização e as pessoas. Aqui, então, lembrar que quando a gente avalia as reuniões, a gente não está culpando ninguém. É importante a gente falar sempre em primeira pessoa a partir da nossa experiência vivida. Não apontar o dedo porque você, facilitadora, foi muito péssima nessa reunião, né? Ou você, pessoa tal, você falou aquilo lá e me gerou desconforto. Não. Falar em primeira pessoa a partir do que eu vivenciei na reunião. O que foi bom para mim, o que não foi bom para mim. E não é uma verdade absoluta, é a expressão da minha verdade naquele momento, o que está fazendo sentido para mim
naquele momento. E aqui tem alguns exemplos, né, de feedbacks quando as necessidades são atendidas ou quando as necessidades não são atendidas, né? Então, não vou ler tudo aqui, mas um exemplo de necessidades atendidas. Eu gostei da reunião porque ela pareceu eficiente. Gostei especialmente de como você nos trouxe de volta à pauta quando a gente se afastou dela. Ou, essa reunião foi divertida para mim, foi estimulante, produtiva, eu me senti conectada e isso realmente me ajuda. Ou exemplos de necessidades não atendidas. Essa reunião foi muito eficaz, mas eu gostaria de ter mais conexão e tempo para refletir. A reunião não me atendeu. Estou curiosa para saber como foi para as outras pessoas, mas de minha parte posso dizer que fiquei muito confusa, sem saber ao certo o que estávamos fazendo. Acho que mais estrutura me ajudaria. E todos esses feedbacks são fundamentais para que a facilitadora, junto com a líder do círculo e a própria secretária, possam planejar as próximas reuniões, possam trazer novos formatos de reunião, novos formatos de interação, de maneira que a gente sempre atenda às necessidades do grupo, às necessidades das pessoas envolvidas. E aí deixei aqui uma observaçãozinha nessa lateral, né? Se forem observados padrões em relação aos tópicos que surgem nas avaliações das reuniões, eles já devem ser adicionados à lista de pendências. Então, a própria secretária, digamos que está tendo um feedback recorrente de que faltou estrutura na reunião, de que a reunião foi desorganizada, ficou confusa, feedback recorrente. Então, a secretária pode já colocar lá no backlog como pendências, né, na nossa caixa de entrada lá no Ola Spirit, já colocar esse tema, maior estrutura para as reuniões, e aí depois, junto com a facilitadora, pensar nisso antes das próximas reuniões, né? Lembrar que esse feedback ele vai ser sempre usado para melhoria contínua das reuniões e do grupo como um todo, da organização como um todo. Então, essa era a primeira parte, né, que tem um link grande com o nosso último encontro. E aí, seguindo adiante, eu vou entrar agora no tema da avaliação de desempenho. Antes disso, quero perguntar se tem alguma dúvida, comentário até aqui, ou se posso seguir. Então, vamos lá. Então, vamos falar da avaliação de desempenho. Como é que funciona esse tema, né, na sociocracia? Então, lembrando do ciclozinho, né, planejamento, execução e avaliação. Então, a gente primeiro precisa planejar a avaliação de desempenho, a gente executa, faz a reunião em si de avaliação de desempenho e avalia como foi o processo, como foi esse ciclo de avaliação de desempenho. Quando a gente vai fazer uma avaliação de desempenho na sociocracia, a gente vai fazer a avaliação de uma determinada pessoa, por exemplo. E aquela pessoa que a gente chama de pessoa-foco, né, pode ser a avaliação de um círculo também. Né? A gente pode fazer a avaliação de uma pessoa, podemos fazer a avaliação de um círculo como um todo. Né? Aí seria o círculo-foco. Mas vamos pensar na avaliação de uma pessoa. A gente vai avaliar ali todos os papéis que a pessoa energiza dentro da organização. E o primeiro passo é definir qual vai ser o círculo de avaliação de desempenho daquela pessoa. E, normalmente, a própria pessoa faz esse planejamento. Né? Ela define, digamos que é uma pessoa que participa de vários círculos. Né? Então, de repente, ela pode pegar 2 pessoas de um círculo, 3 pessoas de outro círculo, de modo que todos os seus papéis e grande parte das suas interações na organização estejam ali representadas. Se há uma pessoa que representa um elo, né, na organização, ou seja, um líder de círculo ou uma representante, a gente precisa ter todos os círculos que aquela pessoa pertence representados ali na avaliação de desempenho. Então, a primeira coisa é isso, definir quem vai ser esse círculo de avaliação de desempenho. Depois é o agendamento em si da reunião, agenda-se a reunião. E aí a gente realiza a reunião, sendo que o output da reunião, né, o produto final da reunião, é um plano de ação. Um plano de ação de desenvolvimento, um plano de desenvolvimento, de melhoria daquela pessoa foco. E aquele plano de ação, ele precisa ser consentido, tanto no círculo de avaliação, e dependendo das ações que tiverem ali, às vezes ele precisa ser consentido também nos círculos que a pessoa pertence, ou em um determinado círculo, porque de repente tem alguma ação ali de sugestão de desenvolvimento da pessoa que vai impactar uma determinada entrega, ou a forma como ela faz um trabalho em determinado círculo. Então, é importante que aquele círculo consinta o plano de ação também.
Aí vamos aprofundar um pouco mais isso. Quem faz parte, então, como eu já falei, né? Então, ter a clareza de quem são as pessoas certas para estarem na sala, né? Ou seja, naquele círculo de avaliação. Saber que é um momento para dar feedback à pessoa foco, né? Em relação a todos os papéis que ela organiza, que ela energiza na organização. Já falei isso, né? O círculo pode ser composto por pessoas de todos os círculos que a pessoa participa, ou às vezes ela participa de um único círculo e já é um círculo pequeno, pode participar todo o círculo na avaliação também. E o importante é isso, que todas as pessoas que se relacionam com a pessoa, ou pelo menos, se não tiverem todas as pessoas que se relacionam com a pessoa, mas que sejam todas as pessoas representadas ali, né? Com certeza, todos os círculos que a pessoa participa representados ali. E lembrar de ter um tamanho viável, né? Não adianta ter um círculo com 20 pessoas, é muita gente. Então, como é que a gente consegue ter um círculo viável ali, né? 7 pessoas, no máximo 10, né? Pessoas ali para um círculo de avaliação. Qual é o formato, então? Né? Então, tanto pode ser uma reunião específica, de avaliação de desempenho daquela determinada pessoa, ou pode ser uma reunião integrada numa reunião normal de círculo, né? De repente, o círculo pode definir, então, na reunião seguinte, a gente vai fazer a avaliação de desempenho da pessoa tal. Isso é uma coisa que define-se ali. A própria pessoa foco pode trazer a pergunta no círculo e tomar ali uma decisão. Se é uma reunião, se é um círculo de avaliação que envolve pessoas de vários círculos, aí possivelmente vai ser uma reunião específica. Então, a própria pessoa foco vai definir quem vai fazer parte, qual a data e hora da avaliação, quem vai ser o facilitador. Então, a pessoa foco convida uma pessoa para ser a facilitadora da reunião. E a pessoa foco precisa disponibilizar para esse círculo de avaliação documentos relevantes para avaliação, como planos de melhoria anteriores, né, de ciclos anteriores, planos de desenvolvimento, planos de ação de melhoria anteriores, a descrição dos papéis que a pessoa energiza e outros documentos relevantes. De repente, a apresentação de um projeto que a pessoa tocou naquele período, ou uma política que a pessoa criou naquele período, enfim. Né? E o plano de melhoria, esse plano de desenvolvimento, eu prefiro o termo plano de desenvolvimento, mas, enfim, no livro eles usam muito o plano de melhoria, mas esse plano de melhoria, o plano de desenvolvimento, ele nada mais é do que um acordo que a gente vai estabelecer, só que, obviamente, um acordo que diz respeito a uma única pessoa, ainda que as outras pessoas da organização, né, tenham que ter acesso a esse acordo, ou seja, os acordos dos planos de desenvolvimento ficam disponíveis para as pessoas da organização. Então, aqui um modelinho de reunião de avaliação de desempenho, né? Então, a gente faz a abertura normal, com o check-in, o admin, o conteúdo da reunião, né? Então, a gente consente a pauta, ou seja, a avaliação de desempenho desta pessoa, tem todos esses documentos que foram disponibilizados antes, etc. Né, se a gente precisar, se as pessoas não, se a gente não tiver pedido que as pessoas tivessem lido esses documentos antes, de repente não são tantos documentos, é só a descrição de um papel, pode-se fazer a leitura ali na reunião, mas aí precisa dedicar tempo na reunião para fazer a leitura do documento. O ideal normalmente é que seja uma leitura prévia, né? E aí a gente vai passar dentro da reunião pela fase de entendimento, exploração e decisão, como qualquer outra reunião, né, para formar uma proposta e consentir um acordo. Então, ali na fase de entendimento, garantir que todas as pessoas leram o documento, ou lê naquele momento, enfim, né, os documentos disponibilizados, e aí a gente vai fazer rodadas, né? Então, uma rodada onde todo mundo fala o que foi bom, o que a pessoa foco fez bem naquele período que a gente está discutindo. Às vezes vai ser os últimos 3 meses, né, por exemplo. E é importante essa rodada, sempre a própria pessoa foco começa a rodada e termina. Então, a pessoa foco começa a rodada falando o que ela acha que fez bem, na sua perspectiva, e depois ela termina a rodada resumindo e interpretando com as suas próprias palavras o que ela escutou de cada pessoa sobre o que ela fez bem. E depois tem a rodada de pontos a melhorar. De novo, a pessoa foco começa a rodada falando onde ela acha que pode melhorar, o que ela acha que ela não fez tão bem. Todas as outras pessoas falam e a pessoa foco termina também, resumindo, interpretando tudo que ela escutou, para que o círculo possa validar, né, se ela compreendeu de acordo com o que se quis colocar,
né? Aí tem a fase de exploração. Então, feito o entendimento, né, com todas essas rodadas, a gente conseguiu formar uma imagem sobre o desempenho daquela pessoa, né? Pontos positivos, pontos de melhoria. Aí a gente vai explorar isso, né? Então, com base em tudo que a gente ouviu, quais são as áreas, então, em resumo, que a gente identificou que precisam de melhoria? Né? Relacionamento interpessoal, comunicação no sentido de falar em público, gestão de projetos, né? Visão sistêmica, sei lá. Então, vão sair alguns pontos lá que a gente identificou como melhorias para a pessoa. E aí a gente faz uma rodada, né, um brainstorming de ideias de como a pessoa pode melhorar. Então, primeiro é a rodada de elencar os pontos, né? Elencar os pontos e depois as ideias de como desenvolver aqueles pontos. Aí a gente redige o plano de melhoria e toma uma decisão por consentimento. Precisa ter o consentimento de todo o círculo com aquele ponto, com aquela proposta de acordo que é aquele plano de desenvolvimento. E, como eu falei antes, depois a gente manda para os outros círculos também consentirem quando tem ações de desenvolvimento ali que impactam os outros círculos. Se não tem ações que impactam exatamente o círculo ou o fluxo de trabalho, ou não impacta mais ninguém, basta o consentimento ali no círculo de avaliação. E aí o check-out da reunião, o encerramento, com a avaliação, inclusive, de como foi a reunião, né? Com todos aqueles pontos que eu falei. Sentimentos, a facilitação, a efetividade da reunião, chegamos no resultado pretendido, tá. Aí aqui tem um detalhamento disso que eu já falei, mas acho que já falei bem, assim, né? Não tem grandes coisas aqui nesse slide que eu preciso falar. E aqui alguns exemplos, né, de o que a pessoa fez bem e no que ela poderia melhorar, né? Então, já falei, a pessoa foco sempre começa falando e é importante que a pessoa foco e todas as pessoas falem tanto sobre a produção, a produtividade da pessoa ou o serviço que ela presta, as suas entregas em si, mas também falar da interação da pessoa nos grupos, né, do seu relacionamento interpessoal, né, de como tem sido conviver com aquela pessoa e tudo mais. Como eu já falei, cada um compartilha sua perspectiva, a pessoa foco conclui a rodada, né, e bons feedbacks nessas rodadas incluem tanto avaliações gerais, mais genéricas, né? Tipo, puxa, acho que essa pessoa é ponta firme, sempre que eu preciso ela me responde rápido. Todas as interações que eu tenho, as reuniões que a gente participa junto, gosto da participação dela, ela fala com transparência, com honestidade, mesmo quando não é tão bom, ela coloca os seus desconfortos. Então, estou falando assim de uma maneira mais geral. Quanto exemplos específicos para ilustrarem aquilo que eu estou trazendo. Eu posso trazer um exemplo do tipo, teve uma reunião assim, assim, assado, que essa pessoa, que você, né, pessoa, foco, se comportou de determinada maneira, né, e aí, obviamente que a gente espera que esses feedbacks específicos sejam dados on time, né, logo que acontecem, ou às vezes, sabe, semanas depois, mas próximos ali do acontecimento, até porque senão a pessoa às vezes nem lembra. Nossa, nem lembro, você está me dando esse feedback só agora. Então, não é o momento ali de dar feedbacks individuais, mas às vezes trazer um exemplo específico ajuda para elucidar para a pessoa o ponto que se quer trazer, né? E lembrar, muitas vezes, de falar do impacto que aquela pessoa trouxe em nós, né? O impacto que o modo de ser daquela pessoa, que as ações daquela pessoa no dia a dia tem em nós, né? Como círculo, como pessoas que estamos integrando aquele círculo de avaliação. E lembrar de que quando a gente fala do que a pessoa faz bem, isso é um pedido implícito para que a pessoa continue fazendo aquilo, né? Ou para que ela faça ainda mais daquilo que ela já faz bem, né? Isso, inclusive, pode constar no plano de desenvolvimento, né? Coisas que a pessoa já faz bem que a gente espera que ela faça mais, ainda mais, né? E pontos que poderia melhorar, né? Como eu já falei, a pessoa foca o que termina, que começa a rodada também e depois conclui a rodada. Todas as pessoas falam. Lembrar que por mais que a gente esteja falando do que pode melhorar, é sempre importante a gente ter gentileza na fala, né? Lembrar que a gente está falando com outra pessoa, outro ser humano. Ao mesmo tempo que buscar gentileza, a gente precisa ser honesto, precisa ser franco, precisa falar o que precisa ser dito, por mais difícil que seja, às vezes não é fácil, nem falar, nem escutar, né? E lembrar da autorresponsabilização,
né? A gente se responsabilizar pelo que a gente está trazendo, pelo que a gente está falando. Lembrar de trazer também um aspecto das necessidades, que eu já falei bastante, né? Quando eu estou falando algo que eu poderia, que eu entendo que poderia melhorar, de que necessidade eu estou falando, né? Que necessidade minha que não está sendo atendida ou necessidade da organização não está sendo suficientemente satisfeita e por isso eu entendo que é um ponto de desenvolvimento, um ponto de melhoria. E aí, na fase exploração, né, a gente vai explorar, então, os aspectos de como, do que, na fase de exploração aqui, primeiro a gente explora os pontos, né, os aspectos do que a pessoa faz bem e do que a pessoa pode melhorar, o que, né, e aí a gente vai nas áreas de melhoria. Por exemplo, é importante a gente formar uma imagem comum de quais são aqueles pontos de melhoria, né? Então, aqui alguns exemplos: comunicação, tempo de resposta aos e-mails, suporte técnico, falar em público, flexibilização de horários, né? Enfim, a disponibilidade da pessoa em relação ao trabalho, as respostas, as mensagens, enfim. E aí, as ideias para melhoria, né? As ideias para criar esse plano de melhoria, né? Aí sim, nessas ideias, a gente vai colocar como melhorar os aspectos identificados. Então, o que melhorar são as áreas de melhoria, os aspectos, e como melhorar, aí sim, já é detalhando um pouco mais. E aí aqui tem alguns exemplos, e é importante nesse como a gente ser bem específico e colocar ações que sejam factíveis, né, possíveis de serem implantadas ao longo do próximo ciclo, né? Digamos, se a gente vai fazer avaliação de desempenho a cada 3 meses, então o que é possível ser feito nesse período? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Olha, para a comunicação, que a gente elencou já como um ponto de melhoria lá, eu gostaria ou sugeriria que você fizesse algum treinamento em CNV, que é a comunicação não violenta. Você pode fazer uma aula online da sua escolha até o fim do ano, por exemplo. Ou alguém pode dar uma sugestão. Eu gostaria que você respondesse mais rápido aos e-mails dentro de 24 ou 48 horas, se possível. Se for possível para você, se você conseguir organizar isso de uma maneira factível, seria bem legal, né? Ou eu gostaria de modificar a descrição do seu papel para incluir mais um trabalho de suporte de TI, porque acho que hoje você está tendo pouco tempo para se dedicar a isso, porque não está formalizado no papel, que é uma responsabilidade sua. Enfim, né? Então, a gente vai construindo essas ideias de como melhorar e constrói-se, então, a proposta de melhoria, que é o plano de ação, o plano de desenvolvimento, né? Lembrar sempre que a gente precisa definir um prazo de validade, né, desse plano e como é que a gente vai medir a implantação desse plano, como é que a gente vai avaliar se esse plano foi efetivo, né? E aí definir uma data para a próxima avaliação de desempenho. Normalmente, numa organização, às vezes a gente já vai ter isso definido institucionalmente, né? Vai ser a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 4, enfim. E depois a gente precisa redigir esse plano de melhoria. Pode ser alguém que faça essa redação, pode ser a própria pessoa foco, não necessariamente ela, né? E aí organizar todas essas ideias em uma proposta, redigir esse documento. Essa proposta precisa ser consentida no círculo, se necessário, né, e quando necessário, ter o consentimento dos outros círculos que a pessoa participa, e lembrar da gente ter um equilíbrio nessa proposta, né? Nem ter focos amplos demais e nem amplos de menos, restritos demais, né? Então, a gente poder colocar aspectos que são relevantes para a melhoria do desempenho da pessoa, que são importantes para o desenvolvimento dela, mas que são possíveis, realistas, né, específicos para serem implantados naquele período. E aí, a decisão, né, a partir da proposta completamente escrita, finalizada, todas as pessoas consentem, aprovam aquele plano de desenvolvimento, consentindo a proposta. Isso tudo fica registrado e precisa estar disponível esse plano, né, para toda a organização, com a data de avaliação próxima já definida, e aí quando estiver se aproximando da próxima data de avaliação de desempenho daquela pessoa, ela já reinicia o ciclo, planejando uma outra avaliação de desempenho, né, formando um novo ciclo de avaliação, agendando a reunião e etc. e tal.
E aqui, finalizando esse aspecto assim, né, do livro, né, passamos por praticamente todo o livro, Muitas Vozes, Uma Canção, com alguns aspectos diferentes, um pouco da sociocracia 3.0 e tudo mais. E aí, no livro Muitas Vozes, Uma Canção, tem um glossário de palavras-chave que são muito usadas na sociocracia, né, tem a palavra e o significado. E aí, eu mandei já, para incluir na pastinha de vocês, o link para esse glossário na íntegra, que é bem útil também. E aí, indo para a fase final agora do nosso treinamento, e acho que estamos bem ainda dentro do horário, deixa eu ver. A gente combinou hoje que poderia avançar um pouquinho, né? Então, vou seguir para a fase final, onde eu vou falar um pouco das organizações regenerativas, né? Organizações orgânicas, organizações autogeridas, sociocráticas, por exemplo, né? Que tem esse propósito de atuar a partir do paradigma regenerativo, humanizado e tudo mais, né? Então, organizações regenerativas e lideranças humanizadas. Então, primeiro, assim, né? Quando mente e coração estão bem abertos, né, a gente percebe que o feedback ele vai ajudando cada vez mais a gente a perceber o quanto antes aquilo que está funcionando bem ou o que está funcionando mal na organização. E quanto mais a gente tem esses feedbacks, esses ciclos de feedback, esses marcos de feedback funcionando bem na organização, mais a gente consegue ter uma organização regenerativa. Ou seja, uma organização que consegue se regenerar a partir do que não está funcionando. Porque quando a gente pensa em regeneração, a gente pode pensar no ciclo básico, né, de vida, morte, vida, né, nascimento, vida, né, desenvolvimento, morte e renascimento. Esse ciclo se reinicia, né, na floresta. As folhas que caem, os galhos que caem, as árvores que caem, vão para o solo, se tornam nutrientes para esse solo, né? Sementes caem que vão fazer nascer e brotar novas plantas, novos vegetais, novas árvores, novas flores e tudo mais. Então, isso é a regeneração, esse ciclo regenerativo. E numa organização regenerativa, o que tem essa função são os feedbacks. Os feedbacks, né, que podem nos demonstrar o que está funcionando bem e o que não está funcionando bem, e vão automaticamente retroalimentando a organização para que ela seja regenerativa e esteja o tempo todo trabalhando para lapidar, para melhorar o que pode ser lapidado e melhorado. E tudo isso só funciona quando a organização está disposta a se transformar e mudar, inclusive, qualquer coisa, inclusive na implantação da própria sociocracia. Né? Como eu falei desde o início, a gente tem os livros, os manuais, as palavras, né, os termos que a gente usa na sociocracia, a forma de fazer, tudo isso ajuda a gente a começar uma implantação. Agora, se tem alguma coisa que não está funcionando bem para a gente pode mudar. Tomando a decisão por consentimento, né, no próprio grupo, a gente muda para ajustar as nossas necessidades. Né? E é importante que toda decisão que a gente tome, a gente sempre tenha esse feedback de se está funcionando bem ou não. Então, não tem coisa certa ou coisa errada para se fazer. E aí o que eles trazem não existe um jeito certo de fazer sociocracia. Tudo que traz esse equilíbrio dinâmico, né? Então, eu posso mudar as coisas a partir do momento em que elas se apresentam que não estão mais funcionando, né? Que não estão mais funcionais, eu posso mudar, eu posso melhorar. Então, esse equilíbrio com esse dinamismo vai garantindo que a organização seja cada vez mais resiliente, o que é uma característica da regeneração também. Né? Uma organização regenerativa é uma organização resiliente, que consegue lidar com a pressão, que consegue lidar com a dificuldade, que consegue lidar com os desconfortos, com as questões interpessoais, né? Que consegue lidar, ela tem resiliência. Agora, se a gente acha que tem um jeito certo de fazer sociocracia, isso já demonstra que a gente está indo na linha do certo e errado, e aí a gente tem que prestar atenção nisso, né? Então, é importante lembrar disso. A estrutura nos ajuda a fazer acontecer, a começar a implantar a sociocracia, mas nada é rígido, nada é escrito em pedra, né? Nada é imutável. A gente não tem que ser by the book, né? Seguir o manual à risca. A gente pode ir adaptando as coisas a partir da nossa necessidade, tomando as decisões por consentimento.
O que é importante lembrar, e aí eu adoro essa frase, né, que quando a gente fala de sociocracia, muito mais do que interpretar objeções, fazer rodadas, ter os formatos de reunião, a sociocracia é uma mentalidade, um modelo mental que vai nos exigir que equilibre as necessidades individuais e as necessidades do coletivo, as necessidades do grupo, da organização. Sempre trabalhando com a equivalência, né? Todas as vozes sendo ouvidas, tendo feedback o máximo possível, para que a gente consiga ter essa humanização, essa cocriação, essa inteligência coletiva trabalhando em prol do todo. E, ao mesmo tempo, não tem jeito errado de fazer sociocracia, né? Não, todo mundo faz besteira de vez em quando, a gente pode até fazer algumas coisas que a gente pode ver, poxa, isso aqui não funcionou tão bem, não foi legal, ótimo, vamos melhorar, né? Não precisamos ter medo, travar, né, por não sei como fazer, não sei toda essa estrutura e tudo mais, né? O bom é que, de qualquer maneira, se a gente de fato implanta a essência da sociocracia, né, os feedbacks, as falas, a conexão, a integralidade, as pessoas podendo ser quem é, a gente valorizar os sentimentos, mas aprender a aprofundar para as necessidades subjacentes, né, que estão por trás dos sentimentos, enfim, e das questões. Se a gente tem isso como mentalidade, a gente vai conseguindo chegar em boas práticas, mesmo que a gente não comece perfeito do começo, né? Mas a gente vai tendo a qualidade de ter uma percepção aguçada, a qualidade de poder se adaptar, se transformar o tempo todo e aprender. Então, essas 3 palavras são a chave, né? Perceber, adaptar e aprender. E a prática é que vai nos dando isso, né? E lembrar que a gente está falando quando a gente fala de sociocracia, a gente está falando de um novo paradigma, né? Eu falei isso lá no nosso primeiro encontro, quando eu falei um pouco das organizações TEAL, não sei se vocês lembram, as organizações do paradigma evolutivo TEAL, né? Então, é um outro paradigma. A gente não está vendo mais as organizações e as pessoas como máquinas, né? A gente não está tratando as pessoas como máquinas, que é aquele paradigma da engrenagem, de que tudo precisa sair perfeito, padronizado, A gente está num jeito muito mais fluido, muito mais orgânico, muito mais humanizado, e, portanto, as pessoas nesse modelo precisam sentir que elas estão sendo preenchidas com o que realmente é importante para elas. Né? Então, por isso, por exemplo, se as pessoas estão sentindo que elas estão se sentindo, que elas estão pertencendo à organização, que elas têm conexão com as pessoas, que elas têm confiança, tudo isso faz parte dessas qualidades, né, das organizações regenerativas. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui os 7 Cs das organizações orgânicas e lideranças humanizadas do Victor Pinedo, que escreveu o livro Evitando Tsunamis, Organizações Prósperas em Maremotos. E aí ele traz os 7 Cs das organizações orgânicas e lideranças humanizadas, que eu achei bem útil de trazer aqui. O primeiro C é a confiança, né? Então, quando a gente tem organizações com habilidades, informações e conhecimentos à disposição, elas vão tendo cada vez mais capacidade para lidar com os desafios atuais e futuros. A gente vai criando convicção e confiança de um jeito diferente de fazer, que é orgânico, que é regenerativo, que é humanizado e que funciona, e que é efetivo, traz resultado. Não é algo só para atender as pessoas, é para atender pessoas e organizações, é para gerar resultado, é para ser efetivo. O outro C é o C do comprometimento, né? E aí ele traz que as pessoas precisam se comprometer, né, quando estão nas organizações. E ele traz esse comprometimento de 2 maneiras. O compromisso com o propósito da organização, então todo mundo tendo clareza desse propósito maior, esse porquê a organização existe, por que ela está no mundo, o que ela está se propondo a fazer, o que ela quer transformar, o que ela quer levar para o mundo, de qualidade, de conhecimento, de consciência. Então, todo mundo alinhado a esse propósito maior da organização, isso traz consistência e clareza de que a gente precisa dar ênfase às necessidades de todos os stakeholders, de todas as partes interessadas, tanto pessoas internas à organização quanto externas à organização.
E o outro âmbito do comprometimento que ele traz é o compromisso de todas as pessoas com os valores da organização. O que a organização realmente valoriza, o que ela acredita, o jeito como ela faz as coisas, tudo isso guia as ações de todas as pessoas na organização. O outro C é o C da cocriação. Então, eu falei muito ao longo, né, desses, não só dos treinamentos, como da própria implantação da sociocracia, que a gente quer, quanto mais lidar com a inteligência coletiva, né? A gente vai conseguir lidar cada vez mais com esse mundo complexo, ambíguo e tudo mais, esse mundo VUCA, né, como a gente já falou, né, volátil, ambíguo, complexo, e, e não lembro outro, enfim, a gente vai conseguir cada vez mais lidar com esse mundo complexo e ambíguo com a inteligência coletiva. Então, a capacidade, a qualidade da cocriação, onde as pessoas se envolvem ativamente, colaboram, deliberam juntas, né, tomam decisões juntas, garantindo essa interdependência, né, essa fluidez no coletivo, né, na cocriação, isso é fundamental para uma organização ser próspera, mesmo diante de maremotos e de grandes desafios. O outro C é o C da conexão. Então, a gente conectar a visão futura da organização, onde ela quer chegar, né, com o seu momento atual, a sua situação atual. Né, ter clareza de onde estamos, o que a gente está vivendo agora, quais os desafios agora e onde a gente quer chegar, o que a gente acredita para o futuro, o que mais a gente pode fazer de novo, de contribuição para o mundo, para cumprir o nosso propósito, para viver o nosso propósito, manifestar o nosso propósito. Como é que a gente orquestra tudo isso? Como é que a gente orquestra as nossas entregas à luz dessa visão de futuro? Então, a gente o tempo todo estar em conexão com o propósito, como eu já falei, com essa visão de futuro, com o que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar, o que a gente quer transformar no mundo e como fazer isso de forma coletiva, né? Essa colaboração coletiva está aí entre aspas, que é quase uma redundância, né? Mas essa participação ativa de todas as pessoas, ao invés de um elitismo hierárquico. Ele traz esse tema que eu achei, esse termo que eu achei muito legal, elitismo hierárquico, que não é o que a gente quer. O outro C é o C da comunicação, né? Então, manter todas as pessoas, internas e externas à organização, sempre informadas ao progresso da organização, ao que está acontecendo, e tudo o que é essencial para que todo mundo, todos os stakeholders estejam sempre alinhados, né? Tanto em termos de visão, quanto em termos de metas, de objetivos, de onde a gente quer chegar. Né? E que a gente possa ter ferramentas orgânicas e, ao mesmo tempo, de alta tecnologia para garantir o acesso a essas informações, o acesso às decisões pertinentes, né? Que decisões precisam ser compartilhadas, com que grupos de stakeholders, e com uma comunicação efetiva a gente vai conseguindo manter todo mundo alinhado. E, por fim, o C da celebração, que eu já falei algumas vezes o quanto é importante a gente sempre lembrar de celebrar, ainda que sejam os pequenos passos, né? Celebrar que a gente conseguiu criar mais um papel e consentir mais um papel, celebrar que a gente conseguiu tomar mais uma decisão importante, criar mais um acordo, né? Então, celebrar os sucessos o tempo todo, dos pequenos e dos grandes passos, e, ao mesmo tempo, lembrar que a gente pode e deve corrigir os fracassos, né? Ou identificar as áreas onde a gente pode aprimorar para que a gente possa corrigir, fazer a melhoria contínua. E aí, mais uma vez, a importância do feedback, né? De escutar as diferentes percepções dos diferentes stakeholders sobre tudo que a gente faz na organização, para a gente ter sempre esse alinhamento. E a gente poder ter essa qualidade de uma organização que aprende, né? Que a gente possa aprender com o que a gente faz, com o que a gente vive na organização, para a gente se aprimorar constantemente. Lembrando da importância do elogio, da valorização das pessoas. Todos nós gostamos de ser valorizados, né? Temos essa necessidade de valorização, de reconhecimento. Então, tudo isso faz parte da celebração também. Tinha mais um, achei que aquele era o último, então esse é o último. Cuidado, carinho e construir pontos. Achei isso muito lindo, né? O cuidado sempre, então o tempo todo a gente fala aqui de cuidado, né? Cuidado para que as necessidades sejam atendidas, o cuidado com a escuta, né? O carinho, estamos falando de seres humanos, né? Então ter carinho, ter amor até, eu diria, né? Levar amor para as organizações é uma das coisas que a gente mais precisa nessa era,
né? E respeito, obviamente, né? Tudo isso é essencial para construir relacionamentos maravilhosos, para construir conexão, né? E aí, finalizando agora, o último slide eu trouxe aqui também só para a gente ler, não é nada para a gente se aprofundar. A Lala Denzelin, não sei quem conhece a Lala aqui, ela co-criou a fluxonomia 4D, e ela traz os 13 Cs da fluxonomia 4D, que conversam com tudo isso que a gente está falando aqui. E aí eu quis só trazer os 13 Cs, sem explicar, não vou entrar no mérito aqui, né? Mas só para a gente ter esse ciclo também como a formação de uma imagem bacana. Então, primeiro a gente ter consciência do porquê a gente vai fazer uma determinada coisa. Aí a gente confiar que para que a gente vai fazer aquela coisa é o caminho para atender os nossos anseios, o nosso propósito, as nossas necessidades. Aí a gente cuidar daquilo que a gente vai fazer, definindo muito claramente o propósito, né? Para que a gente vai fazer, por que e para que a gente vai fazer aquilo e o que exatamente a gente quer fazer, qual é o propósito que está por trás. Então, cuidar do todo significa definir isso muito claramente. A gente definir o que a gente precisa conhecer para fazer aquilo acontecer, que competências a gente precisa ter, ou seja, como a gente vai fazer as coisas. A gente precisa comunicar inclusive os nossos diferenciais e saber para quem comunicar o quê. A gente precisa sempre trabalhar a conexão, conectar recursos, né, com o que eu vou fazer as coisas. Então, como que eu consigo conectar recursos? De repente, eu não tenho todos os recursos para fazer uma determinada entrega para o mundo, mas eu tenho uma amiga que tem, eu tenho um outro amigo que pode me emprestar uma coisa, eu tenho uma organização parceira que pode me ajudar com outra coisa. Né? Então, a gente lembrar, a Lala traz muito isso, essa visão, esse comportamento mesmo da gente usar os recursos que estão disponíveis e lembrar que nem sempre a gente precisa contar apenas com os nossos recursos próprios. Lembrar que a gente pode captar recursos pedindo emprestado, alugando, sabe, de outras formas, né? E às vezes a gente barra em algo que a gente quer fazer porque eu não tenho todos os recursos que eu preciso. Compartilhar, né, inclusive compartilhar tecnologias, né, então, por meio do que a gente vai fazer as coisas, né, e aqui entra um pouco dessa visão dos recursos também, compartilhar tecnologias, uma amiga uma vez me propôs, vamos compartilhar a sala do Zoom? Eu pago, você paga, tal, a gente pode, você usa muito, você não usa muito, será que dá para a gente mais ou menos ter uma agenda, usar junto? É um exemplo, né, disso. Colaborar, né? Com quem que a gente quer colaborar quando a gente está fazendo alguma coisa, qual é o ecossistema com o qual a gente vai se relacionar, celebrar, de novo a celebração aqui, circular, lembrar de ter essa visão sempre circular, então de pedir o feedback, de avaliar o que a gente fez e fazer a melhoria contínua, creditar, né? Então, demonstrar claramente o impacto das coisas no tempo, dando os devidos créditos do que a gente impactou, quanto a gente impactou as pessoas, né, os resultados que a gente gerou, o impacto que a gente teve com as nossas ações, permitindo que a gente expanda cada vez mais esse impacto. Comunidade, a gente lembrar de tomar as decisões em comum, unidade, né, com essa inteligência coletiva, e continuidade. Para a gente ter continuidade, a gente sempre precisa ter a percepção do todo, porque a gente não é uma ilha, a gente não está sozinho no mundo, seja como pessoa, seja como organização. A organização não é uma ilha, não está sozinha no mundo. Então, a gente precisa sempre ter a percepção do todo. Como é que é esse mundo que a gente está inserido? Como são as pessoas? Como é o todo? Para que a gente possa agir da melhor maneira dentro de nós e dentro da organização. É isso que eu tinha para hoje. Gratidão pelo tempo de vocês.